mais um programa aqui pela Vale TV. Muito bom estar novamente em sua companhia. A minha convidada de hoje... Olá, começando mais um programa aqui pela Vale TV. Muito bom estar novamente na sua companhia. Hoje eu tenho como convidada a quiropraxista Nayara Pilger. Ela vai nos falar sobre como ficar em casa nesse período de pandemia e manter a nossa saúde física, né? Porque de ficar muito deitado, de ficar muito tempo na mesma posição, a gente pode aí ter muitos problemas musculares, de coluna, dores. Então, como manter a nossa saúde em dia durante tanto tempo em casa? É isso que a Nayara vai falar pra gente. Eu espero que você aproveite a entrevista. Confere aí. Oi, Nayara, obrigada por esse momento aqui para a gente poder dividir e principalmente para a gente poder orientar as pessoas nesse período tão difícil que todo mundo está passando, né? Então, quanto mais informação que a gente possa trazer relacionada à saúde, ao bem-estar, à qualidade de vida, melhor. Obrigada, Nayara. Nayara, já iniciando, eu quero te perguntar. Então, nesse período, como eu estava falando, que a gente acaba ficando mais em casa, né? Automaticamente ou consequentemente a gente acaba ficando mais deitada, mais sentada, né? A gente não tem aquela rotina tão ativa do dia a dia. Isso acaba prejudicando, tu acaba vendo nas tuas demandas diárias, os seus pacientes quando vão te procurar, tem algum reflexo disso, dessa forma de ficar mais não tão ativo e mais deitado ou sentado durante o dia? Sim, então assim, pelo fato das pessoas estarem trabalhando agora nesse novo cenário, né, no home office, então as pessoas estão ficando muito tempo na posição sentado, numa cadeira às vezes desconfortável, até mesmo deitada, tirado no sofá, né? Então as pessoas vêm se queixando bastante de dores na região lombar, que é essa parte mais inferior aqui da coluna, né? E também na região cervical, que é essa região do pescoço aqui, e nessa região aqui, ó, no trapézio. Essa é uma das maiores queixas que eu pude perceber nesse momento de pandemia, que as pessoas ficam tensas, né? Então, e também estão passando por alguns problemas, né, psicológicos em função da pandemia e tudo mais, acabam se estressando, ficando mais ansiosas, então acabam tensionando mais essa região aqui. E sim, tem aumentado bastante a procura agora de... os pacientes têm procurado muito mais atendimento quiroprático devido a todos esses fatores que vêm influenciando bastante no surgimento dessas dores, né, musculoesqueléticas, que é o que nós tratamos. Aí tu citou alguns fatores, tem dois principais que eu considero que seria, então, o assento, né, o lugar onde tu está trabalhando dentro de casa não é, talvez, o ideal adaptado para uma longa jornada estando sentada no trabalho, Isso. né? Então, e o outro que é o emocional, que também vai causando tensões. Para o primeiro fator, o que a gente pode fazer para orientar as pessoas a melhorar esse ambiente, para deixar ele mais confortável, mais né, a postura, a coluna? Então, o que eu sugiro sempre para os pacientes, tá? Buscar um ambiente aconchegante, onde as pessoas se sintam bem, né? E sempre procurar não ficar na mesma posição por muito tempo, né? A pessoa não precisa ficar na posição ideal o tempo todo, até porque ninguém aguenta, né? Ficar muito tempo numa postura correta, né? Mas o que eu sempre procuro falar para os meus pacientes: sente-se à vontade, onde você se sinta confortável, mas tente ir alternando as posições, né? Não ficar, por exemplo, muito tempo sentado na frente do computador. Levantar a cada 40 minutos, uma hora, né? Ir tomar uma água ou dar uma volta, ir ao banheiro. Até mesmo agora eu sempre sugiro para os pacientes ficarem com uma garrafinha de água junto na mesa, né? Agora eu tenho sugerido para eles não encher até em cima, né? Encher até metade para ir buscar em casa ou enfim no trabalho mesmo, ir até o bebedouro buscar água, né? Para ir se movimentando. O principal objetivo é manter o corpo em movimento, né? Não ficar muito tempo numa determinada posição.
Certo, e para as outras questões que, infelizmente, está todo mundo passando, de tensão também, o que tu sugere também para que, claro que é um momento que a gente acaba acumulando tensões, né, nossos ombros vão pesando, talvez nossa cervical, não sei, tu pode explicar um pouquinho melhor, mas o que a gente pode fazer para ajudar nisso? Então, a mesma coisa, tá? Se movimentar. E também eu costumo passar muitos alongamentos para os meus pacientes, né? Aonde eu percebo que o paciente tem um encurtamento muscular, né? Que ele precise se movimentar mais, que está com mais contratura, eu peço para fazer alongamentos, ou às vezes fazer bolsa de água quente ou bolsa de gelo, né? Depende, né? A gente precisa avaliar para ver qual que é o ideal para cada caso. Mas basicamente é manter o corpo em movimento. Eu também, às vezes, né, quando por exemplo, assim, eu avalio o paciente, né? Se o causador da dor dele é a cadeira ou a mesa, eu tento arrumar para que fique de uma forma adequada, para que ele não sinta mais dores. Por exemplo, o computador está muito baixo e esse está sendo o principal causador da dor dele, eu ajusto o computador, tento ir ajustando de uma forma simples, assim, com as coisas que tem em casa, sabe? Para ir adaptando os pacientes, né? Da melhor forma. Mas, claro, se aquilo ali não está gerando dores para ele, mantém na posição que ele está, tá? Mantém o que ele vem fazendo, né? Mas, basicamente, é isso. Certo. Uma questão que eu queria ver contigo também é em relação ao celular. Tu tem visto ao reflexo disso nos teus pacientes, no teu consultório, de pessoas que ficam em má postura em função do celular? E o que isso pode causar assim a longo prazo também? Porque a gente pensa no agora, né? Mas daqui a uns anos, o que esse hábito, né? Esse mau hábito pode ocasionar? Então, o uso do celular, né, por muito tempo, a gente fica assim numa postura incorreta, né? Eu oriento os pacientes a ficar numa posição melhor, mas que nem eu falei anteriormente, quando o uso excessivo do celular é o causador da dor, né? Então, quando vem o paciente para mim, eu avalio e tento entender o que é que está causando a dor do paciente. Se aquele uso do celular incorreto não está ocasionando dor, não tem por que a gente ficar alterando, né? Mas geralmente o paciente já chega falando, né? Eu fico muito tempo no celular, então o meu trabalho é todo o tempo no celular, então eu fico muito com a cabeça muito baixa. Então, sim, isso pode sim afetar futuramente, né? Gerar alguns vícios posturais, né? Algumas alterações nas nossas curvaturas, né? Principalmente a da cervical, né? Pelo fato de ficar muito tempo com a cabeça baixa. Mas que nem eu falei antes, né? A gente tem que sempre buscar ver qual que é o causador da dor, porque hoje tem, até no meu Instagram eu posto várias dicas, eu tenho várias dicas de postura de várias coisas, né? E hoje, algumas semanas atrás, eu dei uma olhada em alguns estudos científicos que vêm saindo agora, que não existe mais uma postura correta, tá? O que a gente precisa fazer é ir alternando as posições, não ficar muito tempo na mesma posição. Então, é isso que os estudos hoje vêm trazendo. Então, até tem um colega meu que fez um estudo no mestrado dele, que ele fala sobre o uso do celular e não mostrou nenhuma... Ele fez com pessoas que ficam muito tempo no celular e não mostrou nenhum... Não deu nenhuma comprovação científica de que aquilo ali fosse gerar algum problema. Mas, claro, né? Ainda é muito recente, né? Eu acho que precisaria avaliar mais a longo prazo, assim, o uso excessivo, né, do celular, porque a gente está recentemente ainda utilizando os smartphones, né, contínuos, assim, e cada vez mais, né? Então, acredito que talvez futuramente, sim, isso possa vir a trazer mais problemas à coluna. Mas bem interessante, acho que isso que tu traz de alternar as posturas, isso é bem interessante mesmo, porque às vezes, automaticamente, por exemplo, eu acabo fazendo, porque eu estou numa postura, eu acabo mudando para me sentir mais confortável, né? Mas então isso já é uma ótima dica, né, para a gente começar a aplicar mesmo no dia a dia. Sim.
queria saber em que momento eu sei que eu preciso procurar um quiropraxista. Podia falar para nós uma quiropraxista? Então, assim, na verdade, a gente deveria, todos nós deveríamos fazer quiropraxia desde a nossa infância, né? Porque a quiropraxia, ela não trata só o problema, e sim previne também todos os problemas relacionados a osso, a músculo e a nervo, tá? A gente trata todas as doenças neuromusculoesqueléticas. A gente diagnostica, previne e trata todos os problemas relacionados a isso, tá? Então, assim, quem tem dores no pescoço, dores de cabeça, hérnia de disco, bico de papagaio, artrose, tensões musculares, isso tudo, ou aquela dor irradiada para o braço, aquela dor irradiada para a perna. Então, tudo isso o quiropraxista trata, tá? Mas todas as pessoas deveriam fazer quiropraxia, tá? Deveriam ter um hábito de ir ao quiropraxista, como ir ao dentista, tá? Então, assim, as pessoas de tempos em tempos precisam ir ao dentista para fazer uma manutenção, uma limpeza. O quiropraxista, a mesma coisa. A nossa coluna, pelo menos há 6 meses, a gente precisa fazer uma sessão de quiropraxia para manter a nossa coluna alinhada, preservada, né? E principalmente prevenir, né? Claro, quem tem já algum problema, né? Já sente dores, aí sim, aí a gente precisa fazer um tratamento mais intensivo no início e conforme a paciente for melhorando, a gente vai diminuindo essa frequência. Mas o ideal seria todo mundo fazer, desde bebê a idosos podem fazer sim quiropraxia. Uhum. E, Nayara, há um tratamento integrado entre quiropraxia, fisioterapia ou outras áreas? Se trabalha integradamente também? Sim, com certeza. A gente, na verdade, a gente trabalha com todos os profissionais da área da saúde, né? O que a gente precisa sempre, um profissional precisa saber identificar se o paciente é pro teu tratamento, né? Então, assim, eu encaminho muitos pacientes para o psicólogo, né? Então, assim, se eu identifico alguma alteração, né, psicológica, eu já tento logo fazer um encaminhamento para que busque o quanto antes, porque às vezes um paciente, por exemplo, que tem um problema psicológico, ele pode não ter uma evolução do quadro da dor dele comigo, porque tem outros fatores envolvidos, né? Assim como também tem muitos pacientes que, às vezes, a gente precisa realizar tratamentos em conjuntos com o fisioterapeuta ou até mesmo com ortopedistas, né? Então, assim, a gente precisa saber identificar isso, né, para trabalhar sempre em conjunto, né, buscando sempre o melhor para os pacientes, né, melhorando o quadro, melhorando a qualidade de vida, né, e diminuindo o quadro de dor do paciente. A gente vai para o intervalo agora e na volta continuamos nosso bate-papo com a Nayara Pilger. Aguarde. A Farmácia Proderma está há mais de 40 anos trazendo saúde para as famílias do Vale dos Sinos. Ganhe agora 10% de desconto nos produtos manipulados. Entre em contato indicando que assistiu a esse programa e tenha um momento saúde com a Proderma você também. Farmácias Proderma. Viver de forma saudável é viver feliz. A quiropraxia ainda é uma profissão, uma atividade nova, né? Se a gente vai pensar. Então, assim, de fácil acesso hoje, das pessoas têm mais acesso a esses profissionais. Mas tem muita gente ainda que tem medo, tem receio. E eu gostaria, então, que você respondesse isso, tá? Se existe em algum momento algum problema, quais os cuidados que o paciente tem que ter e por que ele não precisa ficar tão apreensivo? Então, assim, a gente sempre, o tratamento quiroprático, né, a gente sempre procura diagnosticar e ver o que está causando esse problema, né? Se é um paciente para quiropraxia, né? O quiropraxista, ele estuda 5 anos e ele está apto a realizar todos os procedimentos, né?
Então, assim, não precisa ter medo, tá? O ajuste quiroprático, existem várias técnicas, tá? Mas a que a gente mais utiliza é as técnicas manuais, né? Que são os famosos estralinhos, né? Que é por isso que as pessoas acabam tendo medo, né? O estralinho que é gerado na articulação, quando a gente faz o movimento, é um gás que libera na articulação. E por isso que dá esse barulhinho. É que nem, por exemplo, tu estralar os dedos, dá aquele barulhinho. É o gás que libera na articulação, por isso que gera esse barulhinho. E, gente, não é o osso que saiu do lugar, tá? É uma restrição de movimento que a gente corrige, tá? A gente corrige subluxação vertebral, que é a restrição do movimento articular. E o movimento que é feito lá no osso é muito pequeno. E as pessoas sempre acham que o osso saiu do lugar, e por isso que elas ficam com medo, sabe? Ah, ela bota o osso tudo no lugar. Não, não é isso. É uma restrição de movimento que é o que a gente corrige, tá? Quando o osso saiu do lugar, tu nem vai vir até nós, tu vai direto para emergência, tá? Então, assim, é super tranquilo, é super seguro, tá? A gente faz toda a avaliação antes. Se existe alguma contraindicação para ajuste, a gente vai usar outras técnicas, tá? Mas o importante é sempre os pacientes, as pessoas procurarem um profissional graduado, tá? Porque existem muitos outros profissionais, né, que na verdade não são graduados, né? Então a gente tem a Associação Brasileira de Quiropraxia, que lá tu pode buscar pelos profissionais por cada cidade, por cada estado, para ver se realmente são profissionais graduados em quiropraxia. Isso é muito importante, né? Isso é muito importante diferenciar profissional de profissional, né? Quem tá, o massoterapeuta é o massoterapeuta, o quiropraxista, e isso é importante a gente ter, porque é a nossa saúde, né? E o profissional especializado para aquela área que melhor vai te atender, né? Naquele momento. Então, para a gente encaminhar o encerramento, né, o que tu poderia deixar de dicas, até mesmo de alongamentos que a gente possa fazer em casa durante esse período, né? Algo que a gente possa fazer para nos ajudar, facilitar o nosso dia a dia, distensionar um pouco, relaxar, e aí, quando tudo começar, o mundo voltar a funcionar, quem sabe que ainda não foi procurar um quiropraxista para fazer uma avaliação. Então, assim, eu costumo sempre sugerir para os meus pacientes, né, manterem o corpo em movimento, né, fazer bastante exercício, praticar atividade física. Eu sei que agora está um momento complicado, mas existem outras alternativas, né? Hoje a gente tem um acesso tão fácil à internet, né? Então tem tanta coisa, tem tanto conteúdo legal que a gente pode fazer, acabar fazendo em casa mesmo. E beber bastante água, né, que é o que eu sempre sugiro também para os pacientes, porque é muito saudável para a coluna também. Né, não ficar muito tempo em uma determinada posição, como eu já falei antes, fazer quiropraxia e fazer alongamentos, né? Isso é o que eu gosto de sugerir para os pacientes. Geralmente eu já faço os alongamentos, né, para eles fazerem, faço na primeira consulta, já mando pelo WhatsApp, mas basicamente alguns bem fáceis, né, que vocês podem realizar em casa, é puxar o pescoço para o lado, né, contar de 20 a 30 segundos, vai até o limite do teu corpo, pode ser que tu sinta doer um pouquinho, fazer para ambos os lados, para baixo, só o pescoço, e daí aqueles de pé, né, que tu desce até lá embaixo, com as pernas juntas, aí depois tu afasta as pernas, desce de novo, e sempre lembrar de contar de 20 a 30 segundos, né, para manter dar uma sequência, né, e ter certeza de que realmente alongou. E daí tem vários outros também alongamentos que eu posto no meu Instagram, que tem um destaque no meu Instagram, que também, se quiserem dar uma olhada, é Quiropraxia Nayara Pilger, também tem várias dicas lá de alongamentos e sugestões que vocês podem fazer durante o dia a dia, e qualquer dúvida também podem me escrever, que eu auxilio vocês e estarei sempre à disposição. Muito bacana. E são coisas fáceis de fazer, rápidas, né? E que podem fazer uma diferença enorme aí, no final da semana, no final do mês, né? Se for fazer no dia a dia. Realmente
são coisas pequenas, mas que podem fazer uma mudança muito grande na vida de todo mundo. Então, acompanhe a Nayara aí no Insta dela, para ter mais dicas, né, mais orientações. Te agradeço muito, Nayara, muito obrigada. E a gente volta aí conversar futuramente sobre outras coisas, né? Quem sabe que envolvam a saúde, o bem-estar, a qualidade de vida. Obrigada. Eu que agradeço o convite. Fiquei muito feliz em poder participar. E o nosso programa de hoje fica por aqui. Espero realmente que você tenha gostado do assunto. Vai lá nas minhas redes, comenta, deixa seus comentários e sugestões de pauta para os próximos programas. Te vejo na semana que vem. Até lá!